Bom dia, boa noite, boa tarde. Vamos começando mais uma aula de Sociologia no cursinho Antonieta de Barros. Agora vou dar sequência a... Eu espero fazer 2 aulas, né, de Sociologia seguidas e para falar de um cara que é muito importante, para falar de nada menos que Marx, Karl Marx, né? Eu pretendo fazer em 2 aulas fazer a sociologia dele em 2 aulas, né? A primeira aula, essa primeira aula, que eu vou dividir também em 2 partes, ela, ela vai ser uma aula de apresentação do autor, de contexto histórico, né, que isso é muito importante. A gente não tem como aprender Marx sem saber o que estava rolando na Europa no século XIX. Então, algumas análises, inclusive, de Marx. Vou fazer uma síntese do pensamento de Marx, né? Um resumo, para entendermos por que ele é o pai do socialismo científico. Vou apresentar o autor. E aí, na aula que vem, eu demonstro com maior precisão, com maior detalhamento, o pensamento de Marx, né? Que é um escritor, como vocês podem ver, que atravessa o século XIX. A gente o tem aqui em nível de ensino médio como um sociólogo, né? Mas em nível acadêmico, a gente vai aprendendo e vai percebendo e vai analisando que ele não foi um sociólogo, tá? A gente viu que a sociologia foi formada naquela transição de Comte para Durkheim. Em nível de ensino médio, Karl Marx, Durkheim e Weber são os 3 porquinhos da sociologia. São os principais sociólogos clássicos. E aí, eu não fiz uma cronologia exata, né, histórica. Eu passei por... Se fosse para fazer, teria que ser Comte, Marx e aí Durkheim ou Weber. Eu passei por Comte e Durkheim para a gente ver o pensamento positivista, que é o principal pensamento da sociologia clássica, da formação da sociologia, tá? E aí eu volto para o Marx, volto uns anos para o Marx, tá? Essa é a cronologia. Mas tudo bem, eles estão ali numa mesma fase histórica. E o Marx, ele é um cara, eu disse que ele não é sociólogo, mas ele é um cara fundamental para a formação da sociologia. Fundamental, fundamental. Inclusive, o Manifesto do Partido Comunista, de 1848, é considerado um dos primeiros escritos sociológicos, sabe? Mas algumas coisas não fazem dele sociólogo. Tipo, ele nunca escreveu sobre métodos da sociologia. Marx era um cara que fazia uma teoria social. Uma teoria que envolveria sociologia, política, filosofia, direito, história, economia. Ele é um teórico do capitalismo moderno, ou um teórico social, tá? E ele é um cara que tem influências muito fortes de Hegel, né, que era o filósofo mestre dessa época da Alemanha. Ele era um jovem hegeliano, mas ele vai criticar muito Hegel. Muitas coisas ele vai levar positivamente da filosofia de Hegel, mas ele vai criticar muito Hegel. O Marx, eu quero que vocês entendam que o Marx, na verdade, é um crítico. Além de teórico social da modernidade, ele é um grande crítico. Ele vai criticar Hegel, vai criticar Adam Smith, vai criticar Davi Ricardo, vai criticar Proudhon, entre vários outros, que faziam parte daquela produção burguesa da época. Marx é um revolucionário, Marx é um comunista, né?
Ele quer o fim do capitalismo, a gente pode dizer. E, em sua filosofia, porque o Marx também é um filósofo, ele tem uma proposta de transformação do mundo, transformação da realidade. Ele diz que os pensadores da época dele levaram em questão somente a análise da realidade e não a transformação da realidade concreta. Então, Marx ele vai ter esse pensamento transformador, revolucionário, em prol do socialismo, em prol da revolução operária dos trabalhadores, e vai ali ser um grande ícone, né, da esquerda política, da esquerda cultural. Então a gente vai passando os slides. E ele é muito complexo, viu, gente? Já aviso. É um dos autores mais complexos que a gente tem. É difícil de saber quais são os principais pontos a serem analisados, mas vamos lá. A gente vai entender o contexto histórico em que Marx vive. Marx vive no período histórico da modernidade, que a gente já aprendeu que se dá a partir do século XVIII. A modernidade, nesse período, ela é uma força burguesa, tá? Ela vem de princípios burgueses e ela é representada, inclusive, no período de Marx, por transformações, por revoluções burguesas. E aí eu dou ênfase para a Revolução Industrial e Francesa, tá? Mas a modernidade, a gente pode dizer que ela atravessa 3 momentos. Primeiro, a Era Moderna, que é a época do renascentismo, a passagem do século XV para o século XVI. Segundo, que é o momento de Marx, o meio. A partir do século XVIII, um desenvolvimento burguês, tá? Da política burguesa, da economia burguesa, a partir do século XVIII. E a gente ainda está no período da modernidade, né? Muito, a depender dos autores, podem ter diversos nomes. Alguns falam de modernidade tardia, outros falam de pós-modernidade. Mas aí o terceiro período seria a globalização, tá? O Marx está no meio. Ele está nesse desenvolvimento da modernidade burguesa, vamos dizer assim. E do capitalismo industrial. Qual que é o marco para o capitalismo industrial? A Revolução Industrial Inglesa do século XVIII, que começa com a indústria têxtil, né? Com as indústrias de algodão. E ali a gente já vai ter a passagem do capitalismo comercial ou do mercantilismo para o capitalismo industrial. O capitalismo industrial, ele se manifesta como uma nova forma, e é uma forma muito elaborada, muito complexa, de extração de lucro. Além de elaborada e complexa, ela gera novos cifrões, podemos dizer assim, novos valores, né? Agora, aqueles que detêm o meio de produção, o que é o meio de produção? A indústria, por exemplo, as máquinas, né? Que são os burgueses, eles, a partir da produção, eles vão gerar lucro. Segundo Adam Smith, que foi um dos primeiros caras a refletir sobre esse processo, né, de economia política, de revolução industrial, de capitalismo industrial, é a racionalização do trabalho industrial, a divisão do trabalho industrial, cada operário, cada qual no seu papel, na sua função, né? Ele diz que isso gera maior lucro pro burguês, tá? Então é essa sociedade que o nosso querido Karl Marx está vendo, o florescer de um capitalismo industrial. Ele está vendo uma disputa entre classes
de uma sociedade de classes, obviamente, que surge a partir da figura do capitalista, que é o burguês. Capitalista não é quem vive simplesmente na sociedade capitalista. Capitalista é aquele que está no movimento econômico de gerar e ganhar lucros. A figura do capitalista, o burguês, versus a figura do proletariado, o operário. Tá? E essa sociedade, esse antagonismo, podemos dizer assim, Marx vai dizer que isso não é bom, né, pro operário. Não é bom. Ele seria o elo mais fraco dessa disputa, o operário, tá? Porque o trabalho aliena, né? O trabalho aliena, o trabalho na indústria e também o trabalho de super divisão do trabalho, né? Que o cara fica só batendo prego, por exemplo, esse trabalho aliena. E aí tem um clássico filme Charles Chaplin, né? Tempos Modernos, que ele sai da indústria com os movimentos mecânicos da indústria, né? Então ele vai para qualquer lugar com aqueles movimentos. Isso é uma crítica, né, que eles estão fazendo para esse sistema capitalista industrial. E um dos principais críticos é Marx, tá? Marx vê essa sociedade, vê a alienação do trabalhador, do operário aqui, né? Que vai para a cidade grande vender sua força de trabalho. Ele vende sua força de trabalho. É uma troca, né? É um contrato. A sociedade civil, que vai se modelando, se desenvolvendo a partir desses processos e dessas revoluções avassaladoras, ela é uma sociedade que é baseada no contrato. O sistema capitalista industrial, ele é contratual, né? São trocas de mercadorias. O empregado, o operário, quando ele vende sua força de trabalho, ali ele gera valor, ele é uma mercadoria, né? Esses diagnósticos são diagnósticos que Marx expôs, tá? E ali ele recebe uma remuneração, né, o operário, nessa troca. Já o burguês fica com o excedente, o lucro, tá? Que naquela época, claro que Marx mesmo diz que o grande problema do capitalismo industrial são os grandes burgueses, né? São as grandes indústrias, mas essa sociedade ela não pode ser igualitária, ela não pode ser justa. Essa é a ideia. E aí, nesse desenvolvimento até das democracias liberais do Ocidente, do liberalismo, nesse desenvolvimento burguês, que são todos princípios da burguesia, e eu estou pincelando, viu, gente? Eu não quero falar pormenores sobre a Revolução Francesa, porque isso vocês, inclusive, vão ter em história. Estou pincelando, porque é importante essas transformações. Aí você tem a Revolução Francesa, que é um processo, e um processo revolucionário, burguês, do final do século XIX, do século XVIII, perdão. Diz Marx que ali, qual seria o movimento lógico desse processo revolucionário? Como a burguesia estava enfrentando as monarquias, o absolutismo, a burguesia, para se colocar no poder e para constituir o Estado burguês, eles teriam que ser revolucionários. Inclusive, eles pegam em arma junto com os seus trabalhadores, né? Porque burgueses são os comerciantes, vamos dizer assim, tá? Também. Porque nessa época, França, no século XVIII, não era industrial. No século XVIII, só a Inglaterra é industrial. O industrialismo, ou a industrialização, vai se desenvolvendo a partir do século XIX, no resto da Europa.
Mas ali a burguesia, os pequenos comerciantes, aqueles que viviam no mercado, eles teriam que ser revolucionários, né? E eles tomam o poder para si. E conservam ali valores que são cruciais para o desenvolvimento burguês e para a sua consolidação. E que são valores que Marx vai pegar e vai dizer assim, bom, e claro que ele tem influências para dizer isso, bom, esses valores, eles sustentam essa lógica capitalista. Por isso, eles deverão ser transformados, revertidos. Por exemplo, a propriedade privada. A propriedade privada. Na utopia comunista de Marx, né, não teria uma sociedade com propriedade privada, por exemplo. Os meios de produção, as propriedades, as terras seriam coletivas. Outros princípios são fundamentais para o liberalismo ou para a burguesia florescente, ascendente. A liberdade, né? Que inclusive é lema da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, né? Sentimento de solidariedade. Mas aí Marx vai falar, porra, são valores abstratos, se trata de mera retórica vazia. Tem liberdade nessa sociedade, mas a liberdade está na mão de quem? Daqueles que detêm os meios de produção. Dos ricos, dos patrões, das elites, que naquela época eram os burgueses, os donos de indústria, tá? Nessa época se desenvolve de uma maneira muito, muito mais complexa, muito mais sólida, o nacionalismo, né? A divisão das nações, essa divisão geográfica que a gente conhece hoje, e essa é a importância da Revolução Francesa, que é uma revolução burguesa, tá? Então, a modernidade, em síntese extrema, né? Tô resumindo. E por que resumir? E por que isso é importante para entender Marx? Porque ele é um teórico social da modernidade? Ou um sociólogo, se ficar mais fácil? A modernidade, ela é esse fenômeno avassalador, complexo, impactante, que se mostra a partir de diversas diferenciações, de diversas transformações sociais, tá? Por exemplo, o fenômeno da aceleração. Uma sociedade burguesa, moderna, que deve evoluir paulatinamente, deve evoluir sempre de uma maneira cada vez maior seus aparatos técnicos, a tecnologia, né? Pega o desenvolvimento da indústria, por exemplo. Naquela época, Marx está vendo um desenvolvimento ainda, enfim, né? Fazia poucos anos, vamos dizer assim, poucas décadas que a industrialização estava surgindo. Mas ele já tinha percebido esse desenvolvimento e essa necessidade de desenvolvimento. A modernidade, ou ser moderno, é fazer parte também de uma cultura onde nada é sólido. Olha que loucura isso. Onde nada é concreto. Tudo pode tudo pode ser liquefeito com muita volatilidade ou facilidade. Imagina viver no campo no século XIV, XIII, né? Naqueles períodos feudais, que tudo era campo, praticamente não tinha cidade, você ficava sentado, né? Trabalhava, camponês trabalhava, mas não tinha ali a rigidez do tempo da indústria,
né, que a Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam 16 horas, 14 horas por dia, não tinha. Você não tinha shopping para ir, você não tinha carro andando na rua, você não tinha, enfim, grandes conglomerados de pessoas, né? Você não tinha isso. Imagina como era o ritmo de vida lá atrás. Era lento, era bem mais lento. Ser acelerado também é fazer parte desse processo de modernidade. Não é por acaso que Marx vai colocar, e é uma frase célebre, né, dele de Engels, né, inclusive, mas vou terminar a reflexão, depois eu falo de Engels. Ele vai colocar a frase no manifesto do Partido Comunista: tudo que é sólido desmancha facilmente no ar. Isso é ser moderno. Ser moderno é ser cada vez mais atomizado, individualizado. A vida na indústria, a partir dos contratos, a partir das trocas ali do operário que vai vender sua força de trabalho e o patrão que vai dar um salário para ele, já que a gente está falando de trabalho, né? É um trabalho de contrato, é um contrato que se vale da individualização. É o indivíduo ali. Não existe contrato coletivo de trabalho, né? Pelo menos não existia nessa época. E o indivíduo alienado, já que é muito maior o número de operários do que de burgueses, do que de patrões, né? É muito maior. Uma indústria tem que ter, sei lá, mais de 200 pessoas, se for grande, e um burguês, né? Naquela época, onde os processos econômicos eram diferenciados, né? Hoje é diferente essa lógica por conta de investimentos, de lucros e dividendos, mas não interessa aqui. O indivíduo alienado que perde as amarras, e eu tô falando mais do operário aqui, viu, gente? Que perde as amarras da religião, por exemplo, né? Os grandes palácios que ele vai visitar não são mais a igreja. Ele pode ir na igreja, mas eu tô falando de representação. Agora, os grandes palácios, os grandes redutos são as fábricas, são as indústrias, tá? Isso gera um indivíduo também cansado, né? Vamos falar real. Cansado, né? Imagina. Uma vida sem encanto, né? Uma vida sem o metafísico, sem a religião. É nesse sentido também, tá? E o trabalho, que é exploração. Exploração do mais fraco. Do operário, tá? E uma alienação que fica cada vez mais evidente a partir dessa divisão do trabalho, da sociedade cada vez mais diferenciada, e que tem tudo a ver com a individualização, né? Dessa racionalização na política, né? A gente vê o desenvolvimento do Estado burguês no cotidiano da gente mesmo. A gente sabe quanto a gente tem no bolso e quanto a gente tem para gastar. Isso é racionalização. Isso é uma coisa recente, é coisa moderna, né? Que você sai com esse pensamento todo. E o Estado burguês racionalizado, racional, é um Estado que procura a justiça social, é um Estado que procura o bem-estar comum dos indivíduos e a igualdade econômica, social e política. Não. É um Estado de dominação, tá? O sistema capitalista é isso para o Marx, essa totalidade. É um sistema que não tem autocrítica, que não faz autocrítica, né? Que se movimenta nessa roda de hamster e maluca só a partir de lucro, desses princípios, lucro e dessa produção acelerada, já que tempo é dinheiro, né? Esse é o sistema capitalista, que para Marx deve ser derrubado, então. Deve ser derrubado. Principalmente porque a sociedade industrial capitalista,
além de alienar os indivíduos, ela ainda tem uma capacidade destrutiva. Destrutiva. Olha o que a gente fez, olha o que a gente fez com o nosso meio ambiente, né? Durante todos esses anos, a gente, eu digo enquanto humanidade mesmo, o risco ambiental, ele está colado, ele está intimamente ligado com a lógica do sistema capitalista, industrial, principalmente. Sociedade industrial capitalista, para Marx, é uma sociedade em que vai haver desigualdade social, já que não há igualdade econômica, haverá desigualdade social. Sociedade de crises, sociedade sujeita a ciclos econômicos de alta, que aí tudo bem, né? E de baixa, porque a crise ela faz parte do sistema capitalista. Olha que louco. E Marx é um dos caras que percebe isso no começo, no limiar do capitalismo moderno. E uma sociedade em que as relações sociais elas se desfazem também, elas se desmancham também, não é, né? São relações sociais cada vez mais fluidas. A família, por exemplo, a noção de família antiga, ela já não está tão consolidada na vida da gente, provavelmente. Por mais que exista um princípio familiar forte na cultura burguesa, as relações são cada vez mais fluidas. Essa sociedade que vai se moldando através das relações materiais, ou seja, através das relações de produção, do capitalismo, de trabalho. Ela é uma sociedade dinâmica, né? Uma sociedade que gera um desenraizamento dos indivíduos. Olha que louco. Desenraizamento. É aquela questão que eu falei do campo versus cidade. Cidade industrial, das grandes indústrias, que o indivíduo vai lá vender sua força de trabalho, única exclusivamente, é uma cidade de operários, né? E desenraizada, porque a raiz dele está no campo, onde ele teve que sair para buscar a vida na cidade, o operário, o tal do êxodo rural, né? E uma sociedade, isso é um ponto importante, mas também muito trágico, que as pessoas são cada vez mais frias, né? Cada vez pensam mais em si próprio e distantes, né? Uma das outras. E Marx, para a gente não perder Marx de vista, ele é um cara, um revolucionário, né? Que poderia ter tido uma vida burguesa, mas decidiu escrever, lutar também, fez parte da Liga dos Comunistas, e pregava a união dos iguais, vamos dizer assim, de um povo. Que união? Dos operários, da classe operária, dos proletariados. Proletariado é igual a operariado, operário, né? O cara que vai falar trabalhadores de todo mundo, univos, né? E prega a revolução, a praxe. O que é a praxe? É o refletir e agir, né? É a reflexão e a ação. É transformar o mundo e a realidade concreta. E Marx não faria nada disso se ele não tivesse um companheiro formidável que foi Engels, grande Friedrich Engels, que era um inglês, filho de burguês, filho de dono de indústria, e que ajudou Marx e que foi também um célebre pensador, gênio também. Mas que as pessoas, né, Marx é muito mais conhecido que Engels e tal, e em nível de ensino médio a gente estuda Marx, então vou falar de Marx aqui, né, mas Engels é um cara também que escreveu várias obras com Marx, inclusive o Manifesto do Partido Comunista, e é um cara, um companheirão do Marx, tá? E essa foi a apresentação e o contexto histórico do Marx e algumas análises críticas, né, que estão interligadas ao pensamento, à teoria social
de Karl Marx, tá bom? Voltamos na segunda parte.